Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a edição especial da revista Lições Bíblicas Jovens e Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2020. O tema desta série de lições é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O comentarista desta revista é o pastor Eurico Bergstein. E hoje estaremos comentando a lição de número 6, que tem por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Provavelmente, Neemias estava vivendo uma vida tranquila na terra do exílio, porque ele era o copeiro do rei daquela nação. Ele ocupava uma posição de grande prestígio, porque ele tinha acesso direto ao monarca. Mas Deus tinha planos maiores para a vida de Neemias. Nesta lição, nós veremos como Deus agiu na vida do seu servo, motivando-o para, a exemplo de Moisés, abandonar o conforto do palácio e ir fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe causasse sofrimento. Que esta aula, meus irmãos, possa nos trazer grandes lições espirituais. O textuário da lição está no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 18, e nos diz: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. O comentarista faz uma comparação, conforme nós veremos durante a lição, dos muros como representando a salvação de Deus na nossa vida. Já a verdade prática nos diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Conforme nós vimos, meus irmãos, nas aulas anteriores, tudo aquilo que se propõe a fazer na obra do Senhor enfrenta oposição. E não seria diferente numa obra de tão grande importância como essa, que seria a reconstrução dos muros em Jerusalém. Nós, como servos de Deus, sempre enfrentaremos oposição quando quisermos realizar a obra do Senhor. Mas nós temos que confiar naquele que tudo pode, o nosso Deus, aquele que é maior do que está no mundo, pois Ele nos garante a vitória. Chegamos na leitura bíblica em classe, que está no livro de Neemias, no capítulo 1, versículos de 1 ao 4, e depois no mesmo livro de Neemias, no capítulo 2, versículos de 1 ao 9. Acompanhe a leitura, por favor. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse,
estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Como objetivo geral da lição, nós temos mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias, o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Aqui nem precisaríamos comentar nada, pois sabemos que toda a motivação, todo o desejo que qualquer servo de Deus tem em fazer a obra do Senhor, esse desejo vem diretamente do coração de Deus. Já para os objetivos específicos como temos 6 tópicos nessa lição, teremos 6 objetivos específicos. Para o tópico 1, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Já para o tópico 2, saber como a ida e a chegada saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Para o tópico 3, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Já para o tópico 4, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Para o tópico 5, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E, finalmente, para o tópico 6, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Meus irmãos, antes de iniciarmos a introdução, como sempre, gostaria de lembrá-los que o roteiro deste vídeo estará disponível para download. O link está na descrição deste vídeo, se você está assistindo pelo YouTube ou se você está assistindo através do nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do roteiro estará logo abaixo do vídeo. Vamos então para a introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Deus determinou, meus irmãos, que a sua obra na terra seja realizada por nós, seus servos. Mas entendamos que esta obra não é realizada se utilizando da nossa capacidade, da capacidade humana, mas é a Trindade Santa que opera todas as coisas se utilizando da nossa vida para isso. Leamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 ao 9, na Nova Almeida Atualizada. Quem é Apolo e quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então aqui Paulo está confirmando que nós cooperamos com Deus, ou seja, Deus é quem faz a obra através das nossas vidas. E os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. E aprouve a Deus escolher Neemias para realizar esta grande obra. Uma das características mais marcantes na vida de Neemias era que ele era um homem de oração. Em todo o seu livro constam pelo menos 10 menções de orações que Neemias fez. Este, então, foi o segredo da vitória na vida deste homem de Deus. Meus irmãos, se nós queremos ter vitória, se nós queremos ser cristãos vitoriosos, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Sem oração,
nós nos distanciamos do Deus Todo-Poderoso. A nossa comunhão com Ele é enfraquecida. Ao passo que quanto mais nós o buscarmos, a Bíblia diz que nós o encontraremos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz a Bíblia Sagrada. Em frente, queridos irmãos, a obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Nós vemos claramente, não apenas nessa situação, mas em muitas outras, que Deus provê todos os recursos para que a sua obra, para que a sua vontade seja realizada na terra. A Bíblia mostra-nos exemplos muito claros a este respeito. Por exemplo, em Êxodo 35, nós vemos Moisés pedindo ao povo que eles trouxessem ofertas para que o tabernáculo fosse levantado bem no meio do deserto. O milagre operado por Deus naquela ocasião foi tão grande que Moisés e os líderes de Israel precisaram proibir os israelitas de levarem as suas ofertas para a edificação do tabernáculo, porque eles já tinham dado muito mais daquilo que era necessário. Leamos Êxodo 36, do 4 ao 6, na Almeida Revista e Corrigida. E então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. O que é isso, meus irmãos, senão a operação, o trabalhar de Deus no coração do povo? Isso nos ensina que toda a obra que realmente é da vontade de Deus, os recursos fluirão no sentido de que essa obra seja realizada. Quando Deus está à frente de um projeto, Ele mesmo se encarrega de prover os recursos. É verdade que os líderes precisam exercer a sua fé e ensinar o povo a respeito da bênção da contribuição. Mas a realidade é que Deus está por trás de tudo isso, motivando o povo a contribuir para que a sua obra seja realizada na terra. E esse exemplo de Êxodo é muito claro para todos nós. E dessa forma, assim como Deus atuou na vida dos israelitas ali no deserto, Deus também atuou no coração do rei para que ele liberasse os recursos para que a vontade do soberano Deus fosse realizada. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, chegamos então ao tópico 1. Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1. Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo eram símbolos de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Aqui vemos, meus irmãos, um trabalhar maravilhoso de Deus. Muitas vezes, a nossa chamada para realizarmos algo na obra de Deus não é direta, mas surge através de uma demanda, através de uma necessidade. E isso gera em nós um desejo de querer fazer algo para que essa demanda, para que essa necessidade seja suprida. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Neemias. Ele estava vivendo a sua vida ali no palácio do rei, como copeiro, com toda aquela, entre aspas, tranquilidade. Porém, uma demanda, uma necessidade atingiu diretamente o coração daquele servo do Senhor. Os muros estavam fendidos em Jerusalém, as portas queimadas a fogo e o povo estava vivendo em extrema pobreza. Aquilo cortou o coração de Neemias e causou-lhe um impacto muito grande. Não espere uma ordem direta de Deus para que você realize algo para Ele.
Se o teu coração for tocado por alguma necessidade, deixe que o Senhor te use para que essa necessidade seja suprida. Deus quer usar a cada um de nós. De volta ao texto, subtópico 2. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, no capítulo 1, versículos do 5 ao 11. Iniciou o seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, que foi março, segundo vemos em Neemias 2 e 1. Notem bem, meus irmãos, as ações de Neemias. Seu coração foi tocado de tal forma que a Bíblia diz que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. E essa demanda, essa necessidade o levou a tomar uma das decisões mais assertivas da sua vida. Buscar a Deus em jejum, com jejum e oração, pois aquela necessidade do povo em Jerusalém estava além das suas capacidades naturais. Seria necessária uma intervenção sobrenatural para que o problema fosse resolvido. E o que ele fez? Ele perseverou em jejum e oração durante 3 meses diante de Deus, até que a resposta viesse, e veio. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, subtópico 3, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Que me pedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Vejam que importante, responder ao rei dentro da vontade de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." Notem, meus irmãos, que o rei deu liberdade a Neemias para que ele pedisse o que quisesse. Essa era uma situação impossível de acontecer se não fosse a atuação de Deus. Quando buscamos a Deus de acordo com a vontade dele, os milagres começam a acontecer nas nossas vidas, queridos irmãos. Depois de 3 meses de, entre aspas, campanha de jejum e oração, Deus respondeu poderosamente, tocando o coração do rei Artaxerxes, para que esse o ouvisse. Ou seja, foi a primeira parte, a primeira etapa do milagre. Em frente, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu a carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então vejam, depois da campanha de oração de Neemias, Deus proveu, tocou no coração de Artaxerxes que o ouvisse e também que decidisse assumir a responsabilidade, ou seja, financiar a obra de reconstrução dos templos em Jerusalém. Um grande milagre operado por Deus ali. Daí nós vemos, meus irmãos, a grande importância da oração acompanhada de jejum. Essa prática é uma importante ferramenta espiritual para que os milagres aconteçam no seio da igreja. Leamos o que diz no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 23, na Almeida Revista e Corrigida. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Vejam, meus irmãos, o que move as mãos de Deus, o que move o nosso Deus Todo-Poderoso a operar. Orações acompanhadas de jejum. Deus não responde à necessidade, Deus não responde a lágrimas, Deus responde à fé, Deus responde à oração com jejum
e fé. É isso que move o Deus Todo-Poderoso. Vamos em frente, meus irmãos. Chegamos então ao tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Subtópico 1. Neemias faz o levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Vemos, meus irmãos, que Neemias era um homem sensato. Antes de tomar qualquer decisão sobre como ele iria conduzir a obra de reconstrução dos muros, ele analisou a situação em que se encontravam os muros para que pudesse fazer um planejamento adequado. Inclusive, o próprio Senhor Jesus nos mostra a importância do planejamento. Leamos o que diz no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 14, versículos 28 ao 30, na Almeida Revista e Corrigida. Pois qual de nós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que é isso? Isso é tão somente planejamento. Planejar se tem recursos, planejar o que precisa ser feito, e foi exatamente o que Neemias fez quando deu aquela volta para verificar como estavam os muros, a situação real dos muros em Jerusalém, conforme eu mencionei, para que ele pudesse fazer o planejamento adequado. Em frente, subtópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Uma vez que o planejamento estava concluído, chegou a hora do, entre aspas, colocar a mão na massa. Quando temos certeza que estamos no centro da vontade de Deus, nossos planos são estabelecidos. Leamos o que diz Provérbios no capítulo 13, Provérbios capítulo 16, versículo 3, na Nova Versão Internacional. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Veja que maravilhosa palavra. Consagre a Deus tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, quando estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus se encarrega de fazer com que esses planos deem certo. Deus coopera conosco, Deus batalha e trabalha ao nosso favor para que estes planos sejam realizados e o nome dele seja glorificado. Tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Subtópico 1, o plano de Neemias. Ver capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. Ficou evidente para Neemias, em virtude da grandeza da obra que precisava ser realizada, que os trabalhos deveriam ser conduzidos, todos eles simultaneamente, ou seja, todo mundo trabalhando em toda a extensão dos muros para que a obra fosse concluída mais rapidamente. E essa estratégia, meus irmãos, se mostrou muito assertiva, muito acertada. Por quê? Porque, como nós veremos mais para frente, possibilitou que o muro fosse reconstruído, fosse reparado em tempo recorde. É verdade que Deus atuou junto com os irmãos, junto com os judeus nessa reconstrução. Mas essa estratégia de Neemias se mostrou muito eficaz por conta dos resultados que foram alcançados, que como nós veremos na sequência desta lição.
Em frente, meus irmãos, o coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Outro ponto importante nesta obra: Deus havia motivado o povo a trabalhar através da vida de Neemias. Percebam, meus irmãos, que o líder tem a responsabilidade de se deixar ser usado por Deus para motivar os seus liderados através do exemplo, pois se utilizava da sua própria vida para motivar aqueles que estavam junto a ele. O exemplo mais eficaz que nós encontramos na Bíblia Sagrada é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse ali em João 13,15, na Almeida Revista e Corrigida: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Neste episódio de João 13, o Senhor Jesus estava fazendo aquela cerimônia do lava-pés, lavando os pés dos discípulos para mostrar o quê? A humildade, para mostrar que o maior deveria ser o menor. E ele liberou esta palavra, para que como eu fiz, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Mas o Senhor Jesus não é exemplo só nesta passagem. Ele é o exemplo de vida em todos os sentidos para nós, os seus servos. Ele é o alvo a ser atingido. E assim como Paulo disse uma vez: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo, os líderes, meus irmãos, devem se colocar como exemplos para os seus liderados. Os líderes deveriam ter condição de dizer aos seus liderados: olha, sejam meus imitadores como eu de Cristo, a exemplo do que Paulo fez. Eu sei que muitos líderes não aceitam esse tipo de coisa, mas essa é uma questão muito clara na Bíblia Sagrada. Os líderes precisam liderar por exemplo, ou seja, a sua vida precisa ser inspiração para os seus liderados. E foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Neemias não ficou ali ocupando a posição de governador, só mandando o povo realizar a obra. Neemias estava junto, trabalhando, coordenando, ajudando a que a obra fosse levantada, ou seja, inspirando através do exemplo. Em frente, meus queridos irmãos, subtópico 2, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de alegria. Meus irmãos, essa é uma tarefa bem difícil para os pastores e líderes da igreja odierna, ou seja, da igreja dos nossos dias, pois existem muitos irmãos que não se, entre aspas, importam em realizar a obra do Senhor. E eles não se importam porque eles acham que eles não têm nenhum dom. Daí nós vemos a importância do ensino bíblico na igreja. A Bíblia nos diz claramente que todos nós temos pelo menos um dom, pelo menos um talento a ser utilizado na obra do Senhor. Leamos o que diz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, versículos 14 e 15, na Almeida Revista e Corrigida. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Notem, meus irmãos, que na divisão dos bens do Senhor, isso foi uma parábola que o Senhor Jesus disse, mas uma parábola que tem uma aplicação muito direta para nós. O Senhor distribuiu aos seus servos os talentos, os bens, de acordo com a capacidade de cada um. Porém, meus irmãos, o mínimo que receberam foi 1 talento. Ou seja, se a pessoa tem uma capacidade muito pequena, no mínimo 1 talento ele receberá para usar na obra do Senhor. Existem aqueles que receberam 2, aqueles que receberão 5, como diz a parábola, mas o mínimo a ser recebido do Senhor é 1 talento. Ou seja,
todos nós temos algo para fazer na obra do Senhor. Não existem pessoas que não tenham talentos. Não existem pessoas que não receberam do Senhor nenhuma função no corpo de Cristo. Porque, meus irmãos, Deus nos salvou, nos chamou e nos deu uma vocação, nos deu uma chamada para realizarmos um trabalho para Ele. Daí, conforme eu mencionei, a importância do ensino bíblico, porque os crentes só vão exercer os seus dons se forem ensinados de que Ele tem um dom. Muitas vezes esse dom precisa ser despertado, como nós vimos na aula passada, Paulo dizendo para Timóteo, aconselhando, olha, desperte o dom que há em ti. Muitas vezes esse talento está ali dentro do crente, mas está ali escondido, está ali enterrado. E cabe, meus irmãos, aos líderes, a nós como formadores de opinião, incentivar a cada um daqueles que nos ouvem a identificar o seu talento e colocar esse talento em funcionamento, usar este talento na obra do Senhor para que o nome de Deus seja glorificado. Vejam então mais uma responsabilidade nossa como professores da Escola Bíblica Dominical, incentivar os nossos ouvintes, os nossos alunos, a identificarem o seu talento e se utilizarem deste talento na obra de Deus para a glorificação do nome do Senhor e engrandecimento da Igreja do Senhor aqui na terra. Vamos em frente, queridos irmãos, subtópico 3. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8. Então, nós não vamos entrar neste problema especificamente, porque, como o comentarista pontuou, nós vamos tratar dele mais aprofundadamente na aula de número 8. Mas o que eu gostaria de trazer aos irmãos é a importância da união para que os projetos realizados para Deus, ou então na nossa vida, tenham sucesso. Sem união, nenhum projeto consegue avançar, consegue o sucesso. Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 25, na Almeida Revista e Corrigida. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é isso, meus irmãos? Isso significa o quê? Se dentro de uma casa houver divisão, houver separação, houver objetivos diferentes a serem alcançados, normalmente não consegue se chegar a lugar nenhum. E quando falamos da obra de Deus, a aplicação desse conceito ainda é mais necessária, porque dentro da obra de Deus, todos nós precisamos estar apontando para uma única direção. Uma casa dividida, como o Senhor Jesus Cristo disse, não subsiste. Um casamento dividido não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Então, queridos irmãos, uma coisa que nós precisamos buscar dentro da nossa casa, na igreja, em todos os projetos em que nós formos participar, é estarmos unidos com a liderança desse projeto, a liderança dessa casa. Se você é filho, esteja unido na liderança do projeto que o seu pai, que os seus pais definiram para a sua família. Porque se você está unido, se você está presente, se você está em unidade, se nós estamos em unidade, esse projeto tem tudo para dar certo. Mas quando há divisão, normalmente a força é diluída e como o próprio Senhor Jesus disse, a casa não subsiste. Isso posto, vamos em frente, queridos irmãos, chegamos então ao tópico 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Subtópico 1. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 desse trimestre. Aqui temos mais um assunto que será tratado posteriormente na lição de número 9,
mas conforme eu disse no início desta aula, tudo aquilo que nós intentarmos fazer na obra do Senhor enfrentará oposição. Mas nós precisamos descansar em Cristo Jesus, meus irmãos, pois ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, como diz lá em João, no capítulo 16, versículo 33. E se o Senhor Jesus venceu o mundo, ele também nos dará a vitória. Então as oposições vêm, com certeza virão, as dificuldades se apresentarão diante do nosso caminho, mas, conforme eu mencionei também, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, e a vitória será nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, queridos irmãos? Subtópico 2, o muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra, como está em Neemias, capítulo 6, versículo 16. Vejam aqui, meus irmãos, mais uma evidência de que quando Deus está no negócio, milagres acontecem. Os muros que ficaram em ruína por quase 150 anos foram restaurados em 52 dias. E vejam que Deus se utilizou da motivação para o trabalho daquelas pessoas para realizar este grande milagre. Ou seja, Deus estava trabalhando através da vida das pessoas para que o milagre fosse alcançado. Glórias a Deus. Vejam então, quase 150 anos de ruínas daqueles muros. E em 52 dias, Deus operou aquele grande milagre para a glória do seu santo nome. Em frente, queridos irmãos, subtópico 5. O muro foi solenemente inaugurado. Subtópico 1. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e os muros. Esses levitas que foram convocados para a festa de dedicação dos muros foram todos aqueles que voltaram do exílio em Babilônia. O versículo 27 nos diz: buscaram os levitas de todos os lugares, significando que eles foram convocados. Esses todos os lugares, meus irmãos, seriam para todos os lugares para onde eles dirigiram para morar ali, próximo de Jerusalém, porque eles acabaram se espalhando pelas redondezas ali de Jerusalém e não moraram todos dentro da cidade de Jerusalém. Então, nessa dedicação dos muros, todos esses levitas foram convocados para participar desta festa, se santificando, se preparando para poderem louvar ao Senhor através dos instrumentos musicais, os cantores, os porteiros, todos eles estavam ali para participar desta grande festa de dedicação, para celebrar este grande milagre realizado por Deus no meio deles. Em frente, queridos irmãos, subtópico 2, o ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Essa procissão, meus irmãos, que se deram por cima dos muros, mostram que os muros eram de uma largura considerável, a ponto de homens conseguirem andar sobre estes muros. Vamos ler o que diz aqui em Neemias, no capítulo 12, versículo 43, na Almeida Revista e Corrigida. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Vejam então a grande alegria que dominou o coração daquele povo, dos judeus em Jerusalém. Ter o seu muro reconstruído, ou seja, ter a sua proteção restaurada. Agora eles não estariam mais à mercê dos assaltantes, eles não estariam mais à mercê das outras nações que quisessem lhes fazer mal. Eles estavam protegidos pelos muros, eles estavam protegidos dentro da cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. E isso trouxe a eles, com certeza, esta grande alegria, a qual eles manifestaram durante a dedicação dos muros em Jerusalém. Vamos em frente, queridos irmãos. Chegamos ao último tópico, tópico 6. Os muros trazem
ensino simbólico importante. Nós passamos então por toda a lição, desde a tristeza e oração de Neemias, até quando Neemias chegou e Neemias fez o planejamento para a reconstrução do muro. Neemias iniciou a obra, eles sofreram oposição dos inimigos, tiveram ali os problemas de divisão entre os trabalhadores ali e depois o muro foi construído. Ou seja, nós passamos meio que rapidamente sobre todo o processo. E agora, neste tópico 6, tentaremos, irmãos, passar a vocês alguns conceitos espirituais importantes que essa reconstrução de muro, ou seja, essa questão de muro, trazem para nós, crentes da nova aliança. Vamos então para o tópico 1. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Esse primeiro texto falado aqui, de Isaías 60, 18, que é o primeiro versículo que nós lemos aqui, aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor, fala da restauração da glória em Jerusalém, que tem um certo sentido literal, mas aponta grandemente para o sentido profético. Todo o capítulo 60 de Isaías fala dessa restauração de Jerusalém, mais num tom profético do que num tom natural, num tom carnal, num tom terreno, material. E essa expressão do versículo 18 diz que os muros delimitam, ou seja, colocam limites na área em que há salvação. Ou seja, a salvação é oferecida para quem se protege atrás destes muros, porém do lado de dentro. O que isso quer dizer? Que é justamente o que delimita a região onde há salvação. Quem está do lado de dentro é salvo, quem está do lado de fora não tem a salvação. Então percebam que é um foco espiritual em relação aos muros, em relação a Jerusalém. Vamos em frente, subtópico 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele, como acabamos de mencionar. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Mas o que seria, meus irmãos, essa proteção para o crente? Leamos o que está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos do 1 ao 3, na Almeida, Revista e Corrigida. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque, percebam, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o que significa, meus irmãos, nós estarmos escondidos com Cristo e em Deus? Significa que nós somos protegidos pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus, quando nos recebeu como filhos, Ele nos protege como Pai. Vocês se lembram que nós fomos admitidos na família de Deus. Hoje, somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Então, esse Pai amoroso e todo-poderoso, Ele usa todo o seu poder para nos proteger. Só que é importante nós frisarmos que nós somos protegidos enquanto nós formos fiéis a Cristo. Nós estaremos escondidos com Cristo em Deus enquanto nós formos fiéis. Se por acaso nós formos infiéis, nós perdemos essa proteção e permitimos-nos, damos legalidade para que o inimigo nos toque. Então, meus irmãos, que nós nos esforcemos para continuarmos fiéis ao Senhor. Leiamos o que diz na oração que o Senhor Jesus fez em João 17, no versículo 12, na Almeida, Revista e Corrigida. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vejam, queridos irmãos, que palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Os discípulos estavam guardados por Cristo através do poder de Deus colocado na vida do Senhor. O Senhor Jesus disse, eu guardava-os no teu nome, ou seja, eles estavam comigo e através do teu poder eles estavam guardados. E o Senhor Jesus ainda diz, olha, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Por quê? Porque Judas decidiu trair ao Senhor. Judas decidiu sair da proteção de Deus e por conta disso o inimigo o pegou e se utilizou dele para trair ao Senhor Jesus Cristo. Mas a nós, irmãos, é oferecida uma proteção, a nós é oferecida a salvação. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós estaremos protegidos. Os muros da salvação, conforme nós vimos no subtópico 1 deste tópico 6, justamente são os limites do poder de Deus nas nossas vidas. O limite do poder de Deus que eu digo não que o poder de Deus seja limitado, mas percebam, é a região da salvação onde nós estamos inseridos. A sua casa, se você e a sua família servem ao Senhor, é uma região de salvação. Aqui na minha casa, pela misericórdia de Deus, todos somos salvos. E é uma região de salvação, uma região de proteção, uma região de salvação do Senhor nosso Deus. E enquanto nós formos fiéis a Ele, as suas mãos salvadoras, as suas mãos protetoras estarão estendidas sobre nós. E o inimigo não tem poder de tocar nas nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor. Em frente, queridos irmãos, subtópico 3, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. E que fronteira, meus irmãos, seria essa entre trevas e luz, entre o bem e o mal? Antes de mais nada, precisaríamos definir trevas. Segundo os dicionários, treva é a ausência de luz. E isso significa que quando a luz aparece, as trevas vão se dissipando. Quando você, por exemplo, passa por um problema de falta de luz na sua casa ou de algum lugar que não tenha iluminação elétrica e você, de repente, hoje não mais, né? Mas se você acendesse uma vela, por exemplo, para iluminar, você percebe que conforme você vai caminhando com a vela na mão ou mesmo com a luz do seu celular, você percebe que a luz vai dissipando as trevas, porque vai iluminando todas as coisas onde ela bate. Então, nós vemos ali que onde a luz chega, as trevas vão sendo dissipadas, as trevas vão sendo desfeitas e a luz acaba mostrando todas as coisas. Inclusive, a própria Bíblia diz isso. Em João, no capítulo 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, na Nova Almeida atualizada, diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra elas. Ou seja, quando a luz chega, meus irmãos, a treva precisa se dissipar. Não há como. Onde tem luz, não há trevas. Onde tem luz, as trevas acabam se dissipando. E quando nós, servos do Senhor, temos o Espírito Santo dentro de nós somos luz. Nós irradiamos a luz de Deus em cima de todas as pessoas que estão à nossa volta. Porém, uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não tem luz em si mesma. Porque o próprio Evangelho, segundo São João, diz que nele, em Cristo Jesus, ele era a luz. Nele estava a luz da vida. Então, quem tem Cristo tem luz na sua vida através da presença do Espírito Santo. E quem não tem, ainda está em trevas. Vamos em frente, meus queridos irmãos. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo, em Malaquias 3 e 6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A Bíblia, meus irmãos, chama o reino de Deus de reino de luz. Leiamos o que diz Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 ao 14, na Nova Versão Internacional. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vejam que os versículos dizem, meus irmãos, que nós fomos transportados do reino das trevas, ou seja, do domínio nós estávamos sob o domínio de Satanás, fomos transportados para o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino da luz. E hoje estamos sob o domínio de Cristo, ou seja, nós mudamos de dono. O inimigo nos dominava quando estávamos no reino das trevas, mas quando Cristo nos libertou, ele nos tirou de lá e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. E hoje o Senhor Jesus Cristo é o nosso dono, é o nosso Senhor, é aquele que dirige as nossas vidas. E conforme o comentarista pontuou, não há ligação entre o reino de Satanás e o reino de Deus. Não há reconciliação, não há concordância. Vejamos o que diz na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, na Almeida Revista e Corrigida. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vejam, então, que não existe ligação, não existe concordância, não existe comunhão entre trevas e luz, porque João está dizendo aqui, que aquele que ama o mundo, ele perdeu o amor de Deus, ou seja, não há como negociar, não há como juntar esse negócio. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos com o mundo. E o que é estar no mundo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob direção do inimigo. O sistema de vida do mundo está sob direção do inferno. Então, quem ama esse sistema mundano, o amor do Pai não está nele. Vejam, então, irmãos, claramente que não há como ter comunhão o reino de Deus com o reino das trevas. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou servimos a Deus ou não servimos a Deus e, por consequência, serviríamos ao inimigo das nossas almas. Não há uma terceira opção. Não há como ficar, como dizem alguns, em cima do muro, porque o muro já é do inimigo. Ou nós estamos com Deus, ou infelizmente nós estaremos com o inimigo. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Aquela velha expressão, do crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, não existe isso. Ou nós estamos com Deus ou nós não estamos. Meio termo não existe. Deus não aceita que nós sejamos meio a meio. Não, ou nós somos dele ou não somos, não tem um meio a meio. Então que isso fique muito claro, meus irmãos, para todos nós. Não há conciliação entre reino das trevas e reino de Deus. Não há comunhão de jeito nenhum. Somos separados, inclusive até somos inimigos. Não tem nem como ser amigo. Nós somos inimigos e, conforme falamos em lições anteriores, em trimestres anteriores, estamos em batalha. Somos de Deus e estamos em batalha contra o reino das trevas. Isso posto, vamos em frente. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Aqui é interessante, meus irmãos, porque entra a questão do livre-arbítrio. A salvação é oferecida. As bênçãos, a libertação é oferecida por Deus, mas nós temos a liberdade de aceitar ou de rejeitar a salvação. Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa prerrogativa, ou seja, essa habilidade, não sei se eu posso chamar de habilidade, mas Deus nos deu esse direito, o direito é a palavra mais certa, Deus nos deu o direito de escolher. Ele oferece e nós é que temos que escolher. Vamos ler, por exemplo, o que disse Josué. Josué diz lá em 24:15 do seu livro: escolhei hoje a quem servais. Ou seja, a escolha, irmãos, é conosco. O Senhor oferece a salvação, mas nós precisamos tomar a decisão de escolher. E ainda mais, o Espírito Santo falando ali em Apocalipse 22:17, na Almeida Revista e Corrigida. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A decisão de sermos salvos, meus irmãos, é nossa. Apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, apesar de Deus ser o dono de tudo, Ele nos dá essa liberdade de escolha.
Nós temos essa liberdade, o que alguns chamam, né, de ilusão, diz que não há livre-arbítrio. Sim, a Bíblia é clara em dizer, nós podemos escolher. Só que a sensatez nos diz que nós devemos escolher ao Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor realizou por nós, nos dando a oportunidade de nós novamente nos ligarmos ao Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu sofrer e morrer por nós, para nos dar, meus irmãos, essa oportunidade que você está tendo, que eu estou tendo, de desfrutar da comunhão de Deus. Isso é coisa maravilhosa, que nós possamos escolher ser fiéis ao Senhor, que nós possamos escolher obedecer aos mandamentos, servir ao Senhor por amor, porque o que Ele fez por nós é muito grande. Que nós, por amor, meus irmãos, sirvamos a esse Deus maravilhoso, que não poupou ao seu Filho, mas entregou para ser massacrado, para ser crucificado, para sofrer em nosso lugar e tomar sobre si todos os nossos pecados, para nos comprar para Ele. Que nós venhamos, irmãos, a glorificar ao nome desse Deus que tanto fez para cada um de nós. Mas lembre-se, a decisão é nossa, que nós nunca, meus irmãos, venhamos a endurecer o nosso coração pelo engano do pecado, porque pecado é enganoso, pecado engana. Ele traz cegueira aos nossos olhos, ao nosso entendimento, que o Senhor nos dê da sua graça, para que nós nunca nos endureçamos pelo engano do pecado e estejamos sempre ouvindo a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, que nós possamos ter os ouvidos sensíveis e o coração, irmãos, amolecido pela humildade, pela contrição e pelo quebrantamento, para que nós não nos endureçamos à voz do Espírito Santo, mas que possamos ouvi-la e possamos atendê-la, para que continuemos a nossa caminhada gloriosa e vitoriosa rumo a Jerusalém Celestial. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em frente, meus queridos irmãos, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E podemos assim podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Diz o ditado que toda escolha envolve uma renúncia. Conforme acabamos de dizer há pouco, nós precisamos escolher, nós temos liberdade de escolher servir a Deus ou não. E cada escolha que fazemos significa que estamos renunciando a outra, ou seja, escolhemos a Cristo, renunciamos ao mundo. E justamente essa é uma exigência do Senhor Jesus Cristo. Ele não permite que nós sejamos dúbios, ou seja, fica para lá e para cá. Vejamos o que diz aqui em Lucas 14:33, na Almeida Revista e Corrigida. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quando escolhemos a Cristo, temos que deixar todas as outras coisas, temos que deixar todos os outros ídolos, tudo aquilo que considerávamos mais importante do que Ele, precisam ser deixados, porque Ele requer de nós exclusividade. A obra que Ele fez para nos dar a salvação foi tão grande que hoje Ele merece a nossa exclusividade. Hoje, como nós já lemos aqui em Gálatas 2:20, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, ou seja, nós entregamos para Ele todas as coisas, tudo entregue nas mãos dele. Vamos em frente, meus irmãos? Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Conforme nós acabamos de mencionar, Gálatas 2:20, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Se Cristo vive em nós, devemos buscar atender aos seus desejos, à sua vontade, ao seu querer para a nossa vida. Em frente, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sim, as Sagradas Escrituras, meus irmãos, devem ser a nossa única regra de fé e prática.
E quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, receberá o rio, que é a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Enquanto o Espírito Santo estiver dentro de nós, uma fonte de graça, uma fonte de poder, uma fonte de luz, uma fonte de paz, de tranquilidade, jorra dentro de nós, que acaba atingindo todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a fonte de água viva que salta para a vida eterna que o Senhor Jesus Cristo prometeu àquela mulher samaritana ali no Evangelho segundo São João. Então, queridos irmãos, chegamos ao final e como conclusão para esta aula, o que eu posso dizer aos irmãos? Dediquemo-nos à obra do Senhor. Conforme mencionado durante esta aula, se você e eu identificamos uma necessidade na obra do Senhor, que nós nos permitamos ser usados por Deus para que essa necessidade seja suprida. Seja sensível, que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que muitas vezes não tem para nós um chamado direto. Olha, faça isso. Mas ele coloca em nós, a exemplo do que aconteceu com Neemias, um sentimento no coração. Mostra-nos uma necessidade. E através de nós, ele pode, meus irmãos, operar para que aquela necessidade seja suprida. Mas cabe a cada um de nós dar lugar a Deus, ao Espírito Santo, para que esta obra seja realizada. E se você e eu estamos envolvidos, engajados numa grande obra para o Senhor, no centro da vontade de Deus, que nós possamos confiar em Deus, que os recursos virão, que possamos, irmãos, confiar em Deus, que Ele nos dará a vitória contra as oposições do mundo, contra as oposições do inimigo. Porque quando realizamos a obra do Senhor, nós estamos cooperando com Ele, pois é Ele quem está agindo através de nós para que o seu nome seja glorificado. Muito obrigado pela sua presença até aqui, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua oração, por tudo quanto você tem feito pelas nossas vidas, por esse trabalho, por tudo quanto você tem nos ajudado. Que o Senhor venha recompensar a sua vida abundantemente. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para comentar a lição de número 7. Graça e paz. Que Deus os abençoe.